Andrezito Hernan está com a gente? A volta de André Hernan depois de longas férias com a família no Chile. Revendo a família, os familiares, muitos vinhos de qualidade, Andrezito Hernan. Faltou aquele bigode, né? Tirou o bigode, aquele bigode estiloso. Só nas férias, né, Andrezito? Boa tarde, amigo. Sempre bom tê-lo aqui com a gente. Estava sendo chamado aqui. Diga. Boa tarde, Abel. Obrigado. Não, eu estava já sendo chamado de Pablo Escobar aqui, então por isso que eu tirei logo. Não fica legal no vídeo, não. Mas bigode agora só nas férias, né? E a gente volta já trazendo notícia, né? Trazendo o Cueva, que fez um post falando algumas coisas que não caíram bem, principalmente com o torcedor, com a diretoria do São Paulo, com a comissão técnica também, mas ele acabou falando sobre essa situação toda. Um post que foi apagado, segundo o Cueva, não foi ele que escreveu, foi um funcionário, uma pessoa que trabalhava para ele, eu digo trabalhava porque essa pessoa foi demitida, o Cueva demitiu esse funcionário que fazia as redes sociais do jogador, Twitter, Instagram, foi no Instagram essa postagem, e o Cueva, naquele texto que depois foi apagado, dizia que queria saber o porquê que não estava sendo aproveitado, queria saber se estava nos planos do São Paulo, cobrando um lugar no time. E aí o Cueva, nessa entrevista exclusiva aqui que a gente mostra no Seleção Sport TV, ele esclarece toda essa situação, um mal entendido segundo ele. Pienso que primero pedir las disculpas del caso, sobre todo a la torcida, ¿no? A la torcida que bueno, siento su malestar, lo cual a mí nunca sucedió esto con ellos. Lo del post fue así, para explicarlo rápidamente, y es la verdad. Yo tengo un cara que trabaja con mis redes sociales, lo cual cuando fue publicado, posteado todo, rápidamente nos dimos cuenta con mi empresario, con Rada, y bueno, teníamos que tirar eso porque él había colocado, sin mala intención, había colocado algo errado, que no era. Pero sí iba a colocar algo en mis redes sociales, lo cual era que personalmente yo, si no estaba en los planes, buscar una salida para poder jugar, porque lo que precisa un jugador es jugar, ¿no? Entonces, más ahora que yo tengo que brigar por una vaga que en mi selección, que lógico que todos mis compañeros están haciendo también en sus respectivos clubes, y lo que yo quiero también es eso, ¿no? Brigar para mi club, para jugar en mi club y para poder brigar por una vaga sanamente, tranquilamente, y poder ganarme ese lugar en la selección también, ¿no? Tá aí o Cueva, então, explicando essa situação dessa postagem na internet que acabou sendo apagada depois. O Cueva dizendo que precisa jogar porque tem a Copa do Mundo, ele vai jogar com a seleção peruana, então ele precisa de ritmo de jogo, precisa estar atuando, então por isso escreveu, mas também reiterou a vontade dele de saber se está ou não nos planos do São Paulo, nos planos do técnico Dorival Júnior. Cueva agora vai falar exatamente sobre isso, sobre negociações. O São Paulo recusou uma proposta do futebol árabe pelo Cueva, internamente no São Paulo. Muita gente fala que o Cueva é inegociável. Depois dessa situação, tem gente dentro do clube que acha que tem que vender mesmo o jogador agora para se livrar, entre aspas, do problema, mas o Cueva fala se está nos planos dele continuar no São Paulo. Yo pensar en salir de Sao Paulo, yo tengo contrato con Sao Paulo, yo respeto y estoy muy agradecido con Sao Paulo. Yo acho que pensar de eso es una cosa que no da ahora, no da por todo lo que acontece. Estuve en momentos ruins en Sao Paulo jugando, el Chime tuvo momentos ruins jugando y yo afronté, estuve ahí, puse el peito, nunca me escondí, nunca dejé a Sao Paulo sozinho, ni ellos a mí, ni mis compañeros a mí. Entonces, yo acho que yo pertenezco a Sao Paulo y tengo que trabajar y seguir con mi cabeza enfocada en poder ganarme un lugar, en poder tener también un lugar en mi selección. Si estoy dentro de los planes del técnico y del club, creo que tengo que seguir brigando por ese espacio, ¿no? O Cueva deixa bem claro que precisa atuar, mas quer continuar no São Paulo, mas é o seguinte, se pintar uma proposta, é claro que o jogador vai querer ouvir.
por esse motivo, por querer jogar. Se de repente ele fica no banco de reservas com o técnico Dorival Júnior e vem uma proposta da Europa, uma proposta boa para ele também financeiramente, também para o São Paulo, o Cueva vai querer ouvir. Mas nesse momento, no meio de todo esse turbilhão, ele fala em ficar no São Paulo, em permanecer. Jogador que teve o contrato, inclusive, renovado recentemente, teve aumento salarial. O Cueva já não foi notícia agora no São Paulo. No início da pré-temporada, com o Dorival Júnior, ele perdeu alguns dias. Ficou no Peru, não se reapresentou. O Cueva participou de uma campanha publicitária da seleção peruana que vai à Copa do Mundo. Só que foram muitos dias, ele acabou perdendo foram 6 dias exatamente da pré-temporada que o Cueva não se apresentou, não trabalhou com o técnico Dorival Júnior e ele explicou o motivo. Mais um mal-entendido. Acho que ahí sí pasa que a mí salió un contrato de una publicidad lá en Perú, entonces acho que no fue avisado el club en el tiempo correcto. Mas eu tomé mi multa, acepté mi error, mas fue falado internamente, fue solucionado. Nunca con la intención de ficar yo 6 días porque yo quiero, ¿no? Mas ya estaba falado, está conversado, se puso la multa y acepté también, pero pienso que eso después, bueno, estuvo arreglado, trabajé, vine aquí, mas después ninguém fala de que Cueva vino mejor que como se fue el año pasado, ¿no? Físicamente. Entonces yo vine mejor, es por eso que yo pedí para el técnico, partido con Nuevo Horizonte, si no me equivoco, pedí ir a banco porque yo quería ayudar a mis compañeros, al club, entonces nunca se fala eso, ¿no? Entonces yo tampoco quiero falarlo, yo sé lo que yo soy, que quiero dar al club, quiero ayudar al club, entonces eso me lo guardo a mí, yo no estoy para falar de ninguém, solamente para trabajar, ¿no?